vem essa observação minha a respeito desse negócio de hackeamento, etc. Quer dizer, vem cá, a pergunta é o seguinte, você pode, durante 30 anos, e é natural isso, você teve durante 20 anos um governo de direita, o regime militar, um governo de direita. Vamos dizer que foi um governo de direita, e durante 20 anos a esquerda ficou totalmente alijada. Aí começa a redemocratização. O que é absolutamente natural numa sociedade aspirante à democracia? É natural que todo mundo seja oposição àquele governo. Então todo mundo é de esquerda. Então o Brasil virou um negócio de esquerda. Todo mundo é de esquerda. Você tinha, quando votava, você podia votar na esquerda, centro-esquerda populista, era o Garotinho, na centro-esquerda reformista, era o Ciro, no centro-esquerda de punhos de renda, era o social-democrata Fernando Henrique ou Serra, assim, ou no centro-esquerda sindicalista, de chão de fábrica, que é o Lula. E você pergunta assim, bem, tem outro candidato? Não, só eles. Aí você fala, não, isso é uma democracia. Eu falo, é uma democracia ainda aprendendo a andar, e pulando só numa perninha. Só perninha esquerda. É a democracia Saci Pererê. Ela tem uma perninha, só pula nessa perninha. Tudo que eles fizerem está certo, qualquer pessoa que acreditar é de direita, radical, neofascista, pelo amor de Deus. Se continuássemos assim, eu concluiria que eu não estou vivendo uma experiência democrática de uma grande sociedade aberta. Aí, de repente, vem um candidato do outro lado. Aí o cara ganha. Pô, não, mas ele é isso, ele é aquilo. Vem cá. Quer dizer que fazer continência, quando ele tinha 18, 20 anos, fazer continência no quartel não pode. Agora, fabricar a bomba, feito um outro presidente aí pode. Pô, eu tenho menos medo do cara que bate continência do que o cara que fabrica bomba. Mas cada um é de um jeito, cada um tem lá seus medos, seus receios. Mas não tem nada errado em alguém, agora, de centro-direita, uma aliança de centros conservadores com liberais. Uma aliança de conservadores nos costumes e liberais na economia. Tudo bem, faltava isso no Brasil. O que seria dos Estados Unidos se tivesse só democrata, não tivesse republicanos? O que seria da Inglaterra, aliás, já sabíamos, né? Porque a ilha estava afundada, estava submersa, antes de chegar a Thatcher. O que seria se tivesse só os trabalhistas? Tinha que ter lá os conservadores e os liberais. O que seria da Alemanha se não tivesse a democracia cristã, tivesse só o social-democrata? Então, no Brasil faltava a centro-direita democrática. Então, estão surgindo partidos e alianças agora de centro-direita, não é só centro-esquerda mais. Então, eu estou absolutamente tranquilo. E eu já estava, durante o processo eleitoral, as pessoas, pô, como é que você está fazendo isso, fazendo aquilo? Eu falava, olha, ordem e progresso, está na bandeira, ó, ordem e progresso. O negócio está meio bagunçado, mas bagunçado como? Ordem democrática. Na ordem democrática, não tem esse negócio de quebrar trator, tocar fogo na propriedade dos outros, não tem isso não. Onde é que está escrito esse negócio aí, que se pode invadir propriedade dos outros, tocar fogo em trator, queimar a colheita, parar a estrada? Que história é essa? Eu defendo a ordem democrática. Eu tenho o direito de me mover, eu tenho um caminhão, eu tenho o direito de me mover. Eu quero trabalhar em algum lugar, eu tenho direito de entrar, não tem esse negócio de bloquear a minha entrada na fábrica. Que história é essa? Então, eu quero ordem democrática, ordem e progresso. Progresso são as ideias liberais. E aí vem a história. Nós não temos só a história do caminho da servidão, que é o declínio da sociedade, que é o Hayek. Nós temos também a prosperidade através da competição. Ludwig Erhard, o liberal que reconstruiu a Alemanha. É fascinante. Pega o livro e dá uma olhada. Ele abre o livro dizendo, olha, eu assumi a Alemanha. Ele escreveu o livro 8 anos depois, quando ele terminou o trabalho. E ele diz o seguinte, olha, eu entrei, um alemão, você imagina, pós-guerra, acabou tudo congelado, preço de pão congelado, faltando pão, evidentemente, faltando tudo e tudo congelado. Ele esperou uma noite para soltar os preços, porque se ele fosse conversar de dia, os americanos, ingleses, russos e franceses não o deixariam soltar os preços, porque o preço do pão ia explodir na hora que ele soltasse, tirasse o controle. Então ele esperou anoitecer e soltou o negócio dizendo, ó, liberei os preços. Quando de manhã o preço explodiu, de tarde já tinha baixado, porque buscaram o pão, pô, um pão a R$3.000, você pega um avião, vai para Londres, busca e traz o pão, né? Na Alemanha era pertinho, né? Então surgiu pão de tudo que é lado. Na hora que ele descontrolou o preço subiu, 2, 3 dias depois estava tudo começando a normalizar. E aí ele disse que lutou 8 anos contra a social-democracia. 8 anos.
Combate a combate para aprovar as coisas no parlamento. Difícil, pancado o tempo inteiro, tudo em nome do social, em nome do social. Os caras querem ajudar o social, mas não tem competência para fazer. Então o cara acaba destruindo o país, é o caso típico da Venezuela. Tudo para o povo, tudo para o povo. Pronto, o PIB agora é 10% do que era. Acabou. Os caras não têm competência para fazer o que tem que ser feito. Você precisa de eficiência, senão você não consegue ser generoso. Como é que você vai ser generoso se você destrói tudo? Então não existe essa incompatibilidade entre o social e o econômico, desde que você faça corretamente. Então ele descreve isso no livro, ele fala, olha, quando eu cheguei, um alemão tinha que trabalhar 1 ano para comprar um par de sapatos, 2 anos para comprar um terno e 20 anos para comprar a madeira do seu próprio caixão. Porque não tinha mais madeira, né? Quebraram tudo. Madeira era escassa. E 8 anos depois, a Alemanha ressurgiu. E ressurgiu forte, importante, em cima de políticas liberais. O Chile é a mesma coisa. O Chile estava destruído, mais pobre que Cuba. O Chile hoje tem uma renda per capita que é quase 2 vezes a do Brasil. Com economias, com medidas liberais, com abertura de mercado, abertura de economia. Porque quando nós dizíamos que tinha que abrir a economia, eles falaram, isso é bom para a economia grande, feita Estados Unidos, Alemanha, quero ver uma pequenininha. Aí o Chile abre, dá tudo certo. Ah, mas o Chile é muito pequenininho, eu quero ver... Pô, pelo amor de Deus, o negócio dá certo. Essas instituições têm tempos imemoriais. A ignorância acredita. O muito ignorante acha que são os americanos que inventaram o capitalismo. O ignorante acha que foram os ingleses, ali na Revolução Industrial. Quem conhece a história sabe que os fenícios comercializavam. Quem conhece a história sabe que a globalização já aconteceu no Mediterrâneo. Inclusive quando várias religiões foram substituídas pelo cristianismo, que era universal. O Paulo falava grego e o idioma... O aramaico. Ele falava grego e aramaico. Então ele pegou aquilo ali e com isso ele papou o Mediterrâneo inteiro. Então os caras foram convergindo religiosamente para uma religião única, depois no Império Romano. O negócio foi... O Império Romano decaiu a República, mas a civilização seguiu. Como tinha acontecido com os gregos. Quando combateram Atenas e Esparta, Atenas era democrática, aberta, cosmopolita, comercializava. Esparta era militarista. É como se fosse a União Soviética, como se fosse a China de esquerda. E Atenas era como se fosse o mundo, os anglo-saxões do lado de cá. Uma era era o início da grande sociedade aberta, de Karl Popper. Ele remonta a história grega para começar a contar essa história da grande sociedade aberta. E Atenas era a civilização, Esparta era os militaristas. Quando eles juntos ganham dos persas, que eram muito mais fortes, muito maiores, muito mais ricos. Mas os de cá eram mais civilizados, ganharam. Só que depois guerreiam entre si, no Peloponeso. E aí ganha o lado negro da força, ganha Esparta, que é a militarista, fechada, autóctone, independente, isolada. Bom, começa o declínio da civilização. E onde é que está a Grécia hoje? Tadinho, sumiu na história. Por opção, por escolher paradigmas errados. Estava lá à disposição dela a maior tecnologia institucional, era Atenas. Destruíram aquele negócio. O Alexandre pegou aquilo e espalhou aquilo. Espalhou aquilo para a Ásia, levou para outros lados do mundo. Espalhou e começou a dispersão do conhecimento. Da mesma forma, quando caiu o Império Romano, também caíram... Começaram a queimar as obras dos gregos, elas eram guardadas nos mosteiros, os clássicos eram guardados nos mosteiros. Escondiam, porque a barbárie estava queimando tudo. Mas o conhecimento foi arquivado e depois é desenterrado de novo, na Renascença. Então, os caminhos existem, os caminhos são conhecidos. A gente não tem que inventar a roda, a gente tem que fazer o que dá certo. Que tal se eu te contar como reduzir suas contas de luz em até 30% e ter de volta o dinheiro pago nos últimos 5 anos em cobranças ilegais, escondidas em suas faturas? Foi o que eu ensinei ao Cláudio. Já consegui arrecadar, tá? Ou melhor, consegui a devolução, tá? Em torno de 5 mil reais das minhas contas de luz que eu paguei exageradamente até hoje. Então, clique agora no link na descrição deste vídeo para descobrir como receber essa bolada. Mas corre, pois o prazo para fazer o pedido está quase acabando.